Olá, queridos amigos e amigas, telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam todos bem-vindos. Você já ouviu falar sobre o problema dos ladrilhos? O problema dos ladrilhos é um interessante problema de estática, de equilíbrio. Ele consiste, pessoal, no seguinte. Imagine que você tenha, diversos ladrilhos aí, em que você vai empilhando um a um, todos eles têm o mesmo comprimento L, tá certo? E aí, conforme você vai colocando o ladrilho superior, você sempre vai afastando um pouquinho aqui dessa extremidade esquerda, tá ok? O problema dos ladrilhos consiste na seguinte pergunta. Para N ladrilhos, qual é o valor de X? Onde X é essa distância entre essa borda desse último ladrilho superior, até essa borda desse ladrilho inferior. Então, dados N ladrilhos empilhados, tá certo? Dessa forma, qual é o valor de X? É um problema bastante curioso. Muito bem. Nós vamos, pessoal, precisar, para resolver esse problema, do conceito de centro de massa. Então, antes, eu vou fazer uma breve explanação sobre o centro de massa. Vamos considerar o caso mais simples possível, que é aquele em que eu tenho duas partículas aí, sob uma mesma reta, sob o eixo X, digamos, colineares, duas partículas de massas, aliás, M1 e M2, tá ok? Vamos fixar aqui a origem da nossa coordenada X. Então eu posso dizer que esse sistema de duas partículas possui aí um centro de massa, tá bom? É possível provar que esse centro de massa ele está aí entre, essas duas partículas, tá bom? Digamos que ele esteja aqui nesta posição onde eu estou marcando com X. Esse é o centro de massa. Vamos aqui colocar as coordenadas, das partículas e também do centro de massa. Então aqui, pessoal, X1, nós vamos chamar a coordenada da massa 1. X2 é a coordenada da massa 2. E XC vai ser aí a coordenada do nosso centro de massa. Tá ok? Muito bem. Como que eu faço para calcular a coordenada do centro de massa? Então, nós precisamos apelar para a definição de centro de massa. O que é, afinal, o centro de massa? O centro de massa é um ponto, tá certo? Ele não precisa ser um objeto físico, real. A gente sempre tem a tendência de coisificar as coisas, os objetos, de reificar, dar existência física para eles, mas nem sempre o centro de massa ele é um ponto físico, tá certo? Ele é um ponto aí abstrato. É um ponto, pessoal, que divide a distância entre as partículas em segmentos que são inversamente proporcionais às suas massas. Olha só que curioso, essa é a definição de centro de massa. Eu vou repetir. O centro de massa é um ponto que divide a distância entre essas partículas em segmentos inversamente proporcionais às suas massas. Essa é a definição de centro de massa. Vamos colocar isso em linguagem matemática. Muito bem, qual que é a distância entre o centro de massa aqui e essa massa M1, pessoal? Essa distância, ora, é a distância XC menos X1. Então, eu tenho a distância da massa M1 até o centro de massa. Então, XC menos X1. Essa distância, está para essa distância. Quem é essa distância entre a massa M2 e o centro de massa? É X2 menos XC. E aí eu tenho, então, essa distância. X2 menos XC. Então, esta distância está para essa distância, assim como esta massa está para essa massa. M2 está para M1. Tá aí, pessoal, isso aqui veio dessa definição de centro de massa, da definição de centro de massa que eu acabei de falar para vocês. Então, esses segmentos aqui estão na razão inversa de suas massas, tá bom?
Bom, vamos aí manipular isso até isolarmos a nossa coordenada xc do centro de massa. Então vamos multiplicar aí cruzado, tá ok? xc é m1 vezes xc menos m1 vezes x1, e isso é igual a m2 vezes x2 menos m2 vezes xc. Vou passar os termos em xc para o lado esquerdo e colocá-lo em evidência. Vai ficar m1 mais m2 igual Bom, aqui vai ficar, né? Passo já esse menos m1x1 para cá, m1x1 mais m2x2, pessoal. Então, daqui eu tiro a minha abscissa do centro de massa, a coordenada do centro de massa, que vai ser, então, m1 vezes x1 mais m2 vezes x2 dividido pela soma das massas das partículas, a massa total do sistema. Esta é a famosa fórmula aí que permite o cálculo do centro de massa, tá bom? Isso em uma dimensão. Se você está aí no espaço, um objeto em 3 dimensões, é claro que ainda você vai ter a ordenada do centro de massa, YC, tá? Que é só trocar o x por y aqui, e a cota, né, ZC do centro de massa, que são dadas também pela mesma expressão. Tudo bem? Aqui o problema ele é em uma dimensão, né, em uma coordenada, então nós vamos utilizar só esta fórmula. Eu já vou reservá-la aqui, tá? Essa fórmula aqui será muito útil para nós. É uma fórmula que você aprende aí desde os tempos do seu ensino médio. É a expressão que permite o cálculo do centro de massa de uma distribuição discreta aí de partículas, tá bom? Se for de um corpo contínuo, né, distribuição contínua, aí você usa a integral lá, só que agora nós não vamos entrar nesses detalhes. Então, pessoal, eu relembrei para vocês aí o centro de massa de um sistema é um ponto em que a gente supõe estar concentrada toda a massa do sistema, tá bom? Muito bem. Então vamos voltar agora ao nosso problema dos ladrilhos, né? Bom, então vamos relembrar o problema dos ladrilhos. Para N ladrilhos, qual é o valor de x? Para que tudo isso fique em equilíbrio, né? Para que esses ladrilhos eles não caiam, tá certo? Muito bem. Vamos começar, pessoal, pelo caso mais simples possível, que é aquele em que eu tenho, né, 2 ladrilhos. Vamos aqui colocar a linha do meio, né, que divide o ladrilho ao meio. E essa linha, obviamente, ela passa então aí pelo centro de massa, né, desse ladrilho. Se o objeto, pessoal, ele é homogêneo, o centro de massa coincide com o centro geométrico. É bom eu escrever isso? Então, para objetos homogêneos, né, o centro de massa, ele coincide com o centro geométrico. Tá bom, pessoal? E se o campo gravitacional é uniforme, se você está num local em que G é constante, né, o campo gravitacional é uniforme, então para gravidade aí, campo gravitacional uniforme, o que acontece? O centro de massa ele coincide com o centro de gravidade, tá bom, pessoal? Nesse caso aí, eles coincidem. O centro de gravidade é o ponto em que há a aplicação da força-peso, tá certo? No objeto. E se o campo gravitacional é uniforme, no caso aqui nosso, na Terra, o centro de massa, então, é próximo da superfície da Terra, claro, o centro de massa coincide com o centro de gravidade e para objetos homogêneos coincidem com o centro geométrico, tá bom? Então, tranquilo, a gente não precisa se preocupar muito, né, com isso aí. Muito bem, então eu vou colocar agora um ladrilho aqui em cima, tá bom, pessoal? Ora, eu posso então colocar o ladrilho aqui, né, segundo ladrilho, numa certa posição. Qual será o máximo deslocamento que eu posso ter para que esse ladrilho superior ele fique em equilíbrio, tá certo, pessoal? Então, pela nossa intuição, pelo nosso senso comum, a gente sabe que o segundo ladrilho, ele pode ser deslocado aqui em relação à origem, tá bom?
esse deslocamento aqui, ele pode ser deslocado no máximo em até metade do comprimento do ladrilho, L sobre 2. Por quê, pessoal? Bom, o meio do ladrilho está aqui, ó. Então, se você baixar uma perpendicular passando pelo centro de massa, né, que é o meio aí desse segundo ladrilho, essa perpendicular, ela não pode sair desse contorno aqui, ó, que é o contato entre esses dois ladrilhos. Porque se você colocar um pouquinho mais para cá, né, para a direita, o que acontece? O peso aqui, ele vai estar, né, ele vai gerar um torque que vai tentar girar esse ladrilho e ele vai tombar. Então, o máximo deslocamento que eu posso ter aqui, que eu vou chamar de ΔX1, ele pode ser L sobre 2, que é justamente a metade do comprimento do ladrilho, tá? Porque aqui é L, né? Então, o meu ΔX1, pessoal, ele tem que ser menor ou igual, no máximo, a L sobre 2. Tá legal? Então, veja, né? Qual que é a coordenada do centro de massa desses dois ladrilhos, pessoal? Muito bem. Então, você tem o centro de massa desses dois sistemas. Aonde que ele está? Ele está justamente aqui. Esse ponto em que eu estou pintando aí de vermelho é o centro de massa desses dois ladrilhos, já que eles têm a mesma massa e o mesmo comprimento, né? Notem que aqui é L sobre 2 mais L sobre 2, tá bom? Essa distância aqui também é L sobre 2. Então, qual é a coordenada aí, né, XC do nosso centro de massa, pessoal? É L, né? Que é L sobre 2, que é o meu ΔX1, que pode ser no máximo L sobre 2, mais L sobre 2. Olha que curioso, então quer dizer que a coordenada do centro de massa, ela tem que ser menor ou igual no máximo a quanto? A L, para que o ladrilho superior fique em equilíbrio, pessoal. Então isso vale para todas as situações, para quantos ladrilhos eu tiver. A soma, então, de todos esses deslocamentos até o centro de massa do sistema não pode passar de L, onde L é o comprimento de cada ladrilho, tá? Ou pode ser tijolos ou livros, quaisquer coisas, tá bom? Então nós vamos fazer essa análise para os outros casos. E aí a gente vai tentar generalizar isso aí. Então agora eu vou colocar, pessoal, 3 ladrilhos. Então tá aqui o nosso primeiro ladrilho, tá bom? Vamos colocar aqui já o nosso sistema de coordenadas. Vamos deixar assim, sem o eixo. Muito bem, então eu já baixo aqui a linha, né, a perpendicular, que passa pelo centro de massa desse primeiro ladrilho. Aí nós temos aí o segundo ladrilho, tá bom? Que eu não sei, né, qual que vai ser o deslocamento dele. Então nós vamos ter que calcular isso aí. Então, o terceiro ladrilho, bom, aqui a gente tem, eu vou baixar então a linha do meio, tá? E nós vimos então que o ladrilho de cima, pessoal, ele pode ser deslocado no máximo em até L sobre 2, tá? Então quer dizer, eu devo ter esta configuração aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá? Olha só que curioso, né? Então você sempre baixa essa perpendicular, aí passando pelo centro de massa, né? E qual que é a condição para que o ladrilho superior não caia? É que a perpendicular que você baixa passando pelo centro de massa, ela não pode sair desse contorno aqui, ó. Tá? Se sair um pouquinho, ele já tomba. Tá bom, pessoal? Muito bem. Então, essa distância aqui, ó, né? Nós sabemos que é L sobre 2, por causa da análise anterior que nós já fizemos. Essa distância aqui também é L sobre 2. E aí nós temos que achar esse deslocamento aqui. Qual é o máximo deslocamento do segundo ladrilho, tá bom, pessoal? Desse ladrilho do meio, para que esse sistema fique em equilíbrio. Nós vamos chamar esse deslocamento
de ΔX2. ΔX1 era o deslocamento do ladrilho de cima, tá bom? ΔX2 é o deslocamento desse ladrilho aí do meio. Para agora, nós temos aqui 3 ladrilhos. Muito bem. Então vamos usar aí, vamos calcular a coordenada do centro de massa desse sistema, tá bom? De 3 ladrilhos. Na verdade, agora a gente considera esses 2 ladrilhos, né? Apenas, o de cima e o de baixo. Aqui eu considerei apenas o ladrilho de cima, né? E fiz uma análise e concluí que o deslocamento pode ser no máximo L sobre 2. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Vamos então usar vamos começar por esse ladrilho do meio. Então vamos lá, nós temos a massa dele, todos os ladrilhos têm a mesma massa, então eu vou usar a M apenas, vezes qual que é a distância do centro de massa dele até a origem. É L sobre 2 mais ΔX2. Então L sobre 2 mais ΔX2. E agora para o ladrilho superior, mais a massa dele, vezes a distância do centro de massa até a origem. L sobre 2 mais L sobre 2 mais ΔX2. E isso eu estou fazendo então para o centro de massa, né? Para esses 2 ladrilhos de cima, tá bom, pessoal? Eu estou calculando onde que está o centro de massa aí desses 2 ladrilhos de cima. Então você conclui que ele pode estar no máximo quanto? Aqui, né? Por quê? Porque a perpendicular baixada, ela não pode sair desse contorno aqui. Tá legal? Aí esse sistema ele entra em desequilíbrio, né? E aí, dividido pela soma das massas, M mais M, eu tenho 2M, tá bom? E essa coordenada do centro de massa desse sistema aqui de 2 ladrilhos pode ser no máximo quanto, pessoal? Pode ser no máximo o comprimento L do ladrilho de baixo. Porque se passar de L, o sistema ele tomba. Então, essa é a condição, ó. A condição é que XC seja maior ou igual a L, ou que L seja maior ou igual a XC. Então, eu vou trocar o XC por L, tá? Então, L tem que ser maior ou igual. O quê? Eu já posso cancelar essas massas aqui, tá bom? Eu já posso somar L mais L sobre 2, né? Vai dar quanto? Bom, aqui não, aqui ainda eu vou manter esses termos. L sobre 2 mais delta x2, tá certo? Mais, aqui eu já posso somar L sobre 2 mais L sobre 2 dá L mais delta x2, dividido por 2. Vamos resolver essa equação e calcular o valor aí de delta x2, tá bom, pessoal? Vamos passar esse 2 multiplicando. Então vai ficar 2L é maior ou igual. Aqui eu já posso somar, né? Então esse L sobre 2 mais esse L, tá? Vai dar 3L sobre 2. 3L sobre 2 mais 2x. Mais 2 vezes x. Delta x2, perdão. Delta x2. Tá bom? Muito bem. O que eu faço agora? Eu posso, então, isolar o meu delta x2, tá ok? Eu posso isolar o meu delta x2, então vai ficar 2L menos 3L sobre 2, isso é maior que 2 delta x2, tá bom, pessoal? Então isso aqui vai ficar 4L menos 3L tudo sobre 2, vai ficar L, então, sobre 2, maior ou igual a 2 delta x2. Quem que é delta x2, então, pessoal? Delta x2 vai ser menor ou igual a L sobre 4, né? Porque esse 2 passa dividindo, multiplico o 2 embaixo. Olha que curioso. O deslocamento máximo que eu posso ter aqui no ladrilho do meio é 1/4 do comprimento L do ladrilho, tá? Isso para 3 ladrilhos, né? Onde nós fizemos análise aí dos 2 de cima. Tá legal? Vamos guardar isso aí então. Então, delta x1 é L sobre 2.
tá? Δx2 vai ser L sobre 4. Você já pode generalizar. E se eu tiver mais um ladrilho? 4 ladrilhos. Vamos fazer essa análise? Então, muito bem, eu vou apagar aqui. Eu vou fazer análise de mais uma configuração, tá bom? Então, eu vou desenhar aqui, então, o meu ladrilho de baixo, tá certo? A linha, né, a perpendicular, que passa aí pelo centro de massa desse ladrilho, que é o meio, né, justamente o centro geométrico dele. Vou colocar o meu sistema de coordenadas. Agora eu vou colocar o meu ladrilho, o meu segundo ladrilho, que eu vou ter que calcular qual vai ser aí esse deslocamento, né? É 1, 2, 3, 4. Então, vamos tentar manter aqui as proporções da figura, né? Então, eu vou ter que calcular agora o meu deslocamento, que é delta, vai ser Δx3, tá bom? Aqui era Δx2, né, o deslocamento desse ladrilho do meio. Agora eu vou ter aqui um Δx3, tá? Eu vou colocar aqui então a perpendicular, baixando, né? Que passa aí pelo centro de massa. Note que ela nunca pode sair do contorno aqui, do contato entre os dois ladrilhos, tá certo? Essa distância aqui. Agora, a gente coloca o nosso terceiro ladrilho, no caso, que pode ser deslocado de quanto, pessoal? Em relação ao esse ladrilho aqui. Nós já vimos, para 3 ladrilhos, ele pode ser deslocado no máximo quanto? Né? Esse Δx2 aqui, que é o L sobre 4. Então, quer dizer que essa distância aqui, ó, é L sobre 4, tá? 1, 2, 3, 4. E aí o meu centro de massa tá aqui, ó, a perpendicular baixa, né, passando por ele, e note que essa perpendicular nunca passa, ela não pode sair desse contorno aqui, tá? Do contato entre os dois ladrilhos. E esse deslocamento aqui ele pode ser de no máximo L sobre 4, nós já vimos isso, tá? Isso para 3 ladrilhos. Agora, pessoal, eu devo colocar o meu quarto ladrilho, né? E esse quarto ladrilho, bom, em relação, então, a esse segundo ladrilho, ele pode ser deslocado no máximo quanto, pessoal? Nós já vimos, né, na primeira situação, que é L sobre 2. Então, eu posso colocar aqui a extremidade do ladrilho passando pelo centro de massa do de baixo, né? 2, 3, 4. E então, o centro de massa está aqui, ó. Note que a perpendicular que passa por ele ainda está nesse contorno aqui, tá bom? Então, aqui eu tenho 4 ladrilhos agora, né? Notem que essa distância aqui é L sobre 2 e essa distância aqui também é L sobre 2. E agora, então, nós vamos calcular aí a coordenada do centro de massa, né? A gente tem que observar que essa coordenada, ela pode ser no máximo igual a L, então ela deve estar aí nesse ponto aqui mais ou menos, né? Fazendo aí no olho, tá certo? O centro de massa desse sistema, né? Mas vamos calcular então a coordenada desse centro de massa, a abscissa. Vamos lá, eu vou então fazer para esses 3 aqui, né? Então nós temos, e essa coordenada, claramente, ela não pode passar de L, né, pessoal? Onde L aí é o comprimento do meu ladrilho, tá bom? Muito bem, vamos então fazer para esse aqui. Nós temos a massa do ladrilho M vezes a distância do centro de massa até a origem, que é Δx3 mais L sobre 2, tá bom? Δx3 mais L sobre 2. Mais, fazendo para o segundo ladrilho, né, terceiro de baixo para cima, a gente tem então essa distância, que é Δx3 mais L sobre 4 mais L sobre 2. Vezes a massa, né? Δx3 mais L sobre 4 mais L sobre 2. Eu vou apagar aqui. E mais ainda a massa do ladrilho aqui superior, vezes a distância do centro de massa à origem, pessoal, que é Δx3 mais L sobre 4 mais L sobre 2 mais L sobre 2.
Então, ΔX3 mais L sobre 4, mais L sobre 2, né? Mais L sobre 2. E aí tudo isso é dividido pela soma das massas desses ladrilhos. Como eu estou considerando aí esses 3 ladrilhos, tá bom? Eu tenho 3 vezes M. Tudo bem? Essa coordenada aqui, ela pode ser menor ou igual a L. Então quer dizer que L é maior ou igual, né, a esse termo aqui, que é a coordenada do centro de massa. Posso já cancelar todos os M's, tá ok, pessoal? E juntar aí os termos semelhantes. Eu tenho ΔX3 mais ΔX3 mais ΔX3. Então eu vou ter 3 vezes ΔX3 mais... Eu tenho 1L sobre 4 mais 1L sobre 4. Eu tenho 2L sobre 4, que é L sobre 2. E eu tenho aí os L sobre 2. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 2L na verdade, né? 2L. Tudo isso sobre 3, tá bom? Já posso passar o 3 multiplicando. 3L maior ou igual a 3 vezes ΔX3 mais, somando L sobre 2 mais 2L, isso dá 5L sobre 2, tá bom? Muito bem. Agora, eu posso, então, passar esse 5L sobre 2 subtraindo 3L. Então, 3L menos 5L sobre 2, isso é maior ou igual a 3 ΔX3, pessoal. Isso aqui vai ficar L sobre 2, né? 3L menos 5L sobre 2 é L sobre 2, que é maior ou igual a 3 ΔX3. Qual que é a conclusão que nós tiramos? É que ΔX3, o deslocamento desse segundo ladrilho aqui, né, em relação à origem, ele é menor ou igual, no máximo, a L sobre 6, onde eu passei o 3 dividindo, L sobre 6. Olha que interessante, pessoal. Então, né, esse deslocamento aqui para esse terceiro ladrilho, tá bom? Sem contar o primeiro, né, é L sobre 6. Que interessante, olha só. Então nós temos aí uma sequência, agora a gente pode generalizar. Quer dizer, então, para mais um ladrilho aqui, 4 ladrilhos, né, sobre esse primeiro, eu vou ter o deslocamento máximo desse segundo, em relação à origem, de L sobre 8, tá? E depois, né, L sobre 10, L sobre 12. Então nós temos aí essa sequência, tá certo? De deslocamentos, tá? Vamos colocar aqui, ó. Muito bem, então nós temos... então, para 2 ladrilhos, né, pessoal? A gente viu que pode ser no máximo L sobre 2, tá ok? Né, o deslocamento aí. Então, ΔX total menor ou igual L sobre 2. Aí se eu tiver mais um ladrilho, né? Então eu tenho 3 aí no total. Aliás, 2 aqui sobre o de cima. A gente viu que era L sobre 4, né? Aqui era L sobre 4. Mais L sobre 4. Aí, para 3 ladrilhos sobre o de baixo, sobre o primeiro, a gente viu que pode ser no máximo L sobre 6. E aí, se eu generalizar para 4 ladrilhos acima desse primeiro, eu vou ter um deslocamento de L sobre 8. E para N ladrilhos, pessoal, N ladrilhos acima desse primeiro aqui, eu vou ter, então, L sobre 2N, tá bom? Eu posso colocar em evidência o L sobre 2. Olha só o que a gente vai obter. Para N ladrilhos, então, o deslocamento total menor ou igual a L sobre 2, que multiplica 1 mais meio, mais 1/3, mais 1/4, mais etc. 1 sobre N. E esse termo, pessoal, que está entre parênteses, é uma série.
E essa série ela é muito famosa em matemática. Essa aqui é a série harmônica, tá ok? Isso aqui é a série harmônica. E a série harmônica ela tem uma característica muito importante, né? Essa série ela converge ou diverge, né? Você deve ter aprendido no seu cálculo, no seu curso de cálculo, que é uma série que diverge, ela é divergente. Eu não posso encontrar uma soma para essa série. Ela não tem uma soma, ela é infinita, tá bom? Essa soma é infinita, ela diverge. O que isso significa? Né? Que em tese, que matematicamente, teoricamente, eu posso colocar aqui infinitos ladrilhos, tá bom? Para que o sistema ele continua em equilíbrio, ele não caia, tá bom? Isso é possível do ponto de vista, claro, teórico, né, matemático. A gente sabe que fisicamente vai chegar um momento em que eu não vou conseguir aí respeitar todas essas distâncias, né? E esse sistema vai chegar uma hora que ele vai tombar, tá ok? Mas matematicamente, pessoal, teoricamente, isso aqui está me dizendo que eu posso colocar infinitos ladrilhos, né? Infinitos ladrilhos, e o sistema ainda continua em equilíbrio, tá certo? É um problema, então, bastante interessante, certo? Do ponto de vista matemático e também do ponto de vista físico.